E aí galera, beleza? Vamos falar a partir de agora sobre a nossa revisão. E nós vamos começar a revisão falando sobre os divisores de um número natural. Divisor de um número natural é aquele número que a gente consegue dividir. Eu tenho um determinado número, por exemplo, o número 100. Todos os números que eu consigo dividir 100 dividido por alguma coisa é igual a um resultado. E esse resultado, o resto é zero. Quando o resto for zero, esse número ele é divisor daquele outro determinado número. Ficou meio confuso, mas funciona assim, ó. Vamos pegar o número 100. 100 dividido por 1. Lembrando que o número 1 ele é divisor de todos os outros números naturais, tá? Então, 100 dividido por 1 é igual a 100. O número 100 eu vou dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. 100 eu não consigo dividir por 3, tá? Então, o 3 eu não tenho como divisor. Esses camaradas que estão aqui nessa fileira, eles são os divisores de 100. Então, eu tenho aqui 100 dividido por 2 dá 50, 100 dividido por 4 é igual a 25, 100 dividido por 5 é igual a 20, 100 dividido por 6 também não dá, porque 100 eu não consigo dividir por 6, porque o resto não vai ser zero. Por 8 também não, por 9, por 10. Por 10 eu consigo, porque 100 termina em 0 e todo número terminado em 0 eu consigo dividir por 10. Então, 100 dividido por 10, 10. 100 eu vou dividir por 20, que vai ser 5. 100 dividido por 25, que vai ser 4. 100 dividido por 50, que vai ser 2, e 100 dividido pelo próprio 100, que vai ser 1, tá? Então, esses números que estão aqui na frente, eles são os divisores do 100. E repara que, quando a gente faz a pergunta no exercício, tiver lá quais são os divisores do 100, você vai colocar que os divisores do 100 são 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e o próprio 100. E agora nós vamos falar sobre os números primos. Bom, galera, números primos, para quem não se recorda, é aquele número que conseguimos dividir por 1 e por ele mesmo, tá? E aí, os números primos. Por exemplo, o número 2 é o único par primo, o único número par primo. Depois, só temos números ímpares, e aí nós temos o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13 e assim por diante. Bom, o número que não é primo, ele é chamado de número composto, tá? Por que ele é composto? Porque eu consigo dividi-lo por mais de 2 números. Por exemplo, vou utilizar o número 9. O número 9, eu consigo dividir o 9 por 1, que é igual a 9. Eu consigo dividir o 9 por 3, que é igual a 3. E eu consigo dividir o número 9 pelo próprio número 9, que é 1. Repara que o número 9 ele é composto por 3 tipos de divisão, tá? Ele é composto por 3 tipos de divisão. Então, dessa forma, a gente pode concluir que ele não é um número primo, ele é um número composto. Outro exemplo, vou pegar outro número primo, o número 11. 11 eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo.
Nós não vamos conseguir dividir o número 11 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por nenhum deles. Somente por 1 e por 11, beleza? E como que nós vamos saber se esse número, se um determinado número ele é primo ou não? Por exemplo, vamos pegar aqui o número 107. Eu quero saber se o 107 ele é primo ou não. Para a gente descobrir isso, nós vamos fazer a divisão por 2, depois por 3, por 4, por 5, por 6 e nós vamos fazer a divisão a partir do número 2 por todos os números. Porém, o número 2 eu não consigo porque o 107 ele não é um número par. Então, vamos dividir o 107 por 3. 107 dividido por 3, nós temos aqui 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1, abaixo 7. 17 dividido por 3, 5, vai dar 15 e vai ter resto 2. Bom, teve resto, então não dá para dividir. E nós vamos fazer isso com todos aqueles outros números. Nós vamos chegar lá na frente em 107 dividido por 9. 107 dividido por 9, aqui vai dar 1, 1 vezes 9, 9, abaixa, sobra 1, abaixa o 7. 17 dividido por 9 também dá 1, 1 vezes 9, 9, subtraindo aqui, 8. Então, teve resto 8. Bom, eu não vou fazer a divisão de 107 por 10, porque 107 não termina com 0, então não dá para dividir por 10. Eu vou dividir, então, o 107 por 11, que é o próximo número depois de 10. 107 dividido por 11, eu não consigo dividir a não ser por 9. 9 vezes 11, 99. Fazendo a subtração aqui, 107 menos 99, 8. Galera, repara, esse número aqui, ele é menor do que o número que está dentro da chave. Quando isso acontecer, a gente pode parar, porque a partir de agora a gente descobriu que esse número 107, ele é primo, porque não temos mais como fazer a divisão dele. Na divisão dele nunca vai dar exata. Então ele só vai ser divisível. Então o 107 ele só vai ser divisível por 1 e pelo próprio 107. Tudo bem? Valeu, galera! Vamos falar agora sobre decomposição em fatores primos. Bom, nós vamos, na decomposição em fatores primos, nós vamos fazer a divisão de um determinado número pelos números primos. Isso significa que nós estamos decompondo esse determinado número pelos fatores primos, tá? Por exemplo, eu quero decompor o número 200. Faço dessa maneira. Essa barrinha significa que eu vou dividir o número que está aqui à esquerda por alguém que está à direita. E quem é esse alguém? São os números primos. Esses são os 3, 6, 9 números, os primeiros 9 números primos, tá? Vou começar a dividir o 200. Por quem? Pelo primeiro número primo. 200, eu consigo dividir por 2? Sim, então eu vou dividir 200 dividido por 2, 100. Esse número 100, eu consigo dividir por 2? Sim, porque ele é par, então eu vou dividir por 2, que ainda é 50. 50 continua sendo um número par, então eu vou dividir ainda por 2, que vai ser 25. O 25 ele já não é mais número par, ele é um número ímpar, então eu não consigo mais dividir por 2. Vou tentar dividir por 3. 25 dá para dividir por 3? Não, porque se nós somarmos 2 mais 5 é 7, e 7 não tem na tabuada do 3. Então eu vou para o próximo, eu vou para o 5. 25 dá para dividir por 5? Sim, porque termina em 5. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dá para dividir por 5, que é 1.
Quando essa resposta aqui for 1, acabou o meu número. Então, 200 dividido por fatores primos, ele tem como resultado 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Esses são os números que compõem o número 200, ou seja, 200 decomposto em fatores primos resulta nesse valor aqui. Por exemplo, vamos pegar o número 125 e vamos decompor em fatores primos. O 125 eu não consigo dividir por 2, porque ele é primo, ou melhor, ele é ímpar. O número 125 também não dá para dividir por 3, porque se nós somarmos 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8, e 8 não tem na tabuada do 3. Mas eu consigo dividir por 5. 125 vezes 5, ou 125 dividido por 5, dá 25. Eu ainda consigo dividir por 5, que vai ser 5 dividido por 5 também, que vai dar 1. Então, 125 decomposto em fatores primos é 5 vezes 5 vezes 5, ok? Simples assim, galera. Valeu! Galera, vamos falar agora sobre MDC, ou seja, máximo divisor comum. O que isso quer dizer? Que quando a gente fala sobre máximo divisor comum, quando a gente fala de comum, eu preciso falar de no mínimo duas coisas, tá? E o máximo divisor comum vai ser aquele número que eu vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Então, eu preciso separar os números que eu consigo dividir, ou 2, ou 3, ou 4, todos eles. Vamos prestar atenção. Por exemplo, eu quero descobrir o MDC entre 8 e 10. Eu quero descobrir qual é o MDC, o máximo divisor comum, entre 8 e 10. Vamos lá. Eu vou pegar o 8 e vou dividir por 2, que é 4. Vou dividir por 2, que é 2, e vou dividir por 2, que é 1. Beleza? Paro por aí. Vou pegar o número 10 e vou fazer a mesma coisa. Vou dividir por 2, que dá 5, e por 5, que dá 1. Chegou aqui, acabou. Agora, o que eu tenho que prestar atenção? Qual número ou quais números tem nas duas divisões? Eu tenho um número 2 aqui e um número 2 aqui. Eu só tenho 2 aqui e para cá eu só tenho o número 5. Então, o MDC entre 8 e 10 é o 2. Por quê? Porque é o único número que eu consigo dividir por 8 e por 10 ao mesmo tempo. Certo? O MMC, galera, é algo bastante parecido com o MDC. Tá? MMC significa mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos pegar os dois números, ou os três, ou enfim, quantos números for que estiver exposto, e nós vamos descobrir qual número tem na tabuada, qual é o primeiro número que tem na tabuada desses números que nós estamos expondo. Por exemplo, hoje eu vou pegar 3 números. Eu quero saber o MMC entre 8, 10 e 15. Qual é o MMC entre esses 3 números? Então, ao contrário daqui, eu posso fazer assim, 8, 10 e 15 e vou fazer a divisão. Eu consigo dividir 8 e 10 por 2, e esse lado vai ser 4, esse vai ser 5. O 15 eu não consigo, então eu vou repetir. O 4 é um número par, então eu vou dividir por 2 ainda. Então aqui vai ser 2, o 5 eu vou repetir e o 15 também. O 2 ainda é par, então eu vou dividir por 2, que vai ser 1, desse lado 5 e aqui 15. Agora eu vou dividir pelo próximo número primo. O 5 não dá para dividir por 3, mas o 15 dá. Então o 15 eu vou dividir por 3. O 1 e o 5 eu vou repetir. 15 dividido por 3
dá 5. Agora, o próximo número primo vai ser o 5. Então, eu repito o número 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 5 dividido por 5 também dá 1. Quando os resultados forem todos 1, eu vou olhar para essa resposta aqui. E vou fazer o seguinte, vou pegar todos os números que estão desse lado e vou efetuar uma multiplicação entre eles. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 5 é 15. 8 vezes 15, 120. Então, na tabuada do 8, na tabuada do 10 e na tabuada do 15, o primeiro número que aparece nas 3 tabuadas ao mesmo tempo é o 120. Beleza, galera? Isso que significa MMC. Ok? Valeu!